E aí, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma história incrível aqui no canal Mais Que História, onde agora falaremos sobre uma treta daquelas entre dois dos maiores astros do rock, que juntos formaram uma das bandas mais conhecidas da história. Sim, estamos falando de Axl Rose e Slash, fundadores do Guns N' Roses, que depois de alcançar o sucesso mundial, se separaram em meio a várias brigas, ficando por 2 décadas sem se falar e colecionando polêmicas e indiretas um para o outro. E após essa separação, os dois continuaram suas carreiras e chegaram a criar músicas para dar umas belas de umas indiretas um no outro, aumentando ainda mais o climão entre eles. Você sabia? Vamos ver todos os detalhes dessa que é uma das maiores tretas do mundo do rock. Mas antes de mais nada, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo incrível como esse. E se gostar dessa história, deixe seu gostei para apoiar nosso trabalho aqui no canal Mais Que História. Mesmo que você não seja fã de rock, você com certeza já ouviu várias vezes músicas do Guns N' Roses. Afinal, a banda americana, formada em 1985, emplacou vários sucessos de vendas logo em seus primeiros álbuns, com clássicos como Welcome to the Jungle, Patience, November Rain e, claro, Sweet Child O' Mine. E boa parte desse sucesso se deve à voz marcante do vocalista Axl Rose e também das guitarras de Slash. E essa combinação, unida à criatividade do restante da banda, fez com que eles se tornassem uma das maiores de sua época, lotando shows no mundo todo. Porém, mesmo com esse sucesso todo, pouco tempo depois os problemas começaram a surgir e alguns membros foram deixando a banda devido a problemas pessoais. E mesmo assim, Axl e Slash continuaram juntos até o ano de 1996, onde, devido a diferenças criativas, Slash decidiu por deixar o Guns N' Roses. A saída aconteceu depois que Slash apresentou algumas ideias para novas músicas da banda, mantendo o estilo dos álbuns anteriores, com essas ideias sendo recusadas pelo restante da banda, principalmente por Axl Rose, que queria músicas mais complexas e uma mudança no estilo do Guns N' Roses. Assim, Slash saiu e, aos poucos, os outros membros que restavam também foram deixando a banda, todos eles focando em projetos paralelos e seguindo suas carreiras. Axl Rose decidiu manter o Guns N' Roses vivo, mesmo sendo o único membro original, contratando vários músicos e saindo em turnê nos anos seguintes. Mas essa separação não foi das mais tranquilas, já que, vez por outra, Axl criticava Slash por suas atitudes e, por outro lado, Slash criticava Axl por continuar usando o nome Guns N' Roses e as músicas que eles criaram juntos, com essa troca de farpas durando mais de 2 décadas e eles nunca mais se falando daí pra frente. Como disse, os dois seguiram caminhos diferentes, mas se mantiveram ativos na música, com Axl lançando em 2008 o polêmico Shyness Democracy, que trouxe um estilo mais moderno ao som do Guns N' Roses, e ao invés dos membros originais, contava com músicos contratados, sendo considerado pela crítica como um álbum solo de Axl Rose, mas ainda usando o nome Guns N' Roses. Como curiosidade, ao invés dos 2 guitarristas originais, para a gravação desse CD, Axl contratou nada menos do que 5 guitarristas diferentes.
Por outro lado, o Slash também mantinha sua carreira ativa, gravando as músicas negadas pelo Guns N' Roses em 1996 em uma banda solo chamada Slash Snake Pit, para a revolta de Axl novamente. E pouco depois, ele montou a banda Velvet Revolver, se reunindo com o baixista Duff McKagan, que era da formação original do Guns N' Roses, e emplacando alguns sucessos, encerrando suas atividades em 2008 após perderem seu vocalista. Daí pra frente, Slash continuou uma carreira solo, lançando vários CDs e saindo em turnê pelo mundo, enquanto Axl saía em turnê com a formação do Guns N' Roses, sem nenhum membro original. Mas cadê as músicas polêmicas que foram criadas por eles atacando ou criticando um ao outro? Bom, na verdade são mesmo várias músicas que são apontadas como uma indireta de Axl para Slash ou de Slash para Axl, expondo as polêmicas e os sentimentos deles em relação a como Guns N' Roses se separou. Vamos começar por Axl Rose, já que o cantor e compositor lançou uma música chamada Sorry no álbum Shyness and Democracy, em 2008, onde todos apontam que a letra foi criada especialmente para Slash, sendo um desabafo de Axl por todo o sofrimento e a dor que Slash causou a ele nesses anos após a separação do Guns N' Roses. Lembrando que vamos te mostrar apenas uma coletânea de detalhes que vários críticos e fãs notaram nessa música. E se tudo é realmente sobre Slash, apenas Axl saberá responder. Mas olha, as coincidências são muito grandes com a história real deles. Veja até o final e depois me diz o que você achou. Bom, a música começa com uma mensagem bem direta. Some way that it's me and not you. Pouco depois, Axl afirma que não quer ceder à pressão e que não vai mudar o que ele quer fazer para se adaptar a outra pessoa, com os críticos acreditando que essa é outra indireta para Slash, que queria manter o Guns N' Roses fiel a seu estilo original e manter as músicas mais simples, enquanto Axl queria mudar o estilo da banda e fazer cada música ser grandiosa no que se trata de arranjos e letras. Em uma parte, o cantor diz que essa pessoa, supostamente Slash, acreditou que outros fariam ele se comportar e se submeter à pressão, provavelmente se referindo aos outros membros da banda ou aos empresários, que devem ter tentado de tudo para que Axl cedesse e a banda não se separasse. Você gosta de me ter disponível para você, mas eu não quero fazer isso. Você não sabe por quê. Não vou agir da maneira que você acha que eu deveria. Você pensou que eles fariam eu me comportar e me submeter? O que você estava pensando? Eu não esqueci. No segundo refrão, o cantor vai ainda mais longe, dizendo que não vai desistir e que a pressão para que ele ceda não vai funcionar. Provavelmente se referindo também à pressão de Slash para que ele não usasse o nome Guns N' Roses após a saída dos membros originais, com Axl deixando claro que independente de qualquer coisa, não iria perder essa briga. You don't know why I won't give in. To hell with the pressure, I'm not giving. Você não sabe por quê, mas eu não vou desistir. Vá pro inferno com sua pressão, eu não estou cedendo. Você sabe que eu te irritei. Você se vendeu, mas não vou deixar você ganhar. Finalizando essa parte, a letra diz: você fala demais, você diz que eu falo. A diferença é que ninguém se preocupa ou se importa com você, com alguns apontando que essa é uma clara referência à importância de cada um, com Axl acreditando que o Guns N' Roses era grande devido a ele, como cantor e compositor, e que Slash era um membro substituível da banda, como aconteceu. No refrão, a música é ainda mais direta, com Axl dizendo que sente muito, não pelas coisas que ele fez, mas pelas coisas que Slash fez, e que ele não deveria acreditar em tudo que é dito, já que nem todos eram pessoas confiáveis. Eu sinto muito por você, não sinto muito por mim. Você não sabe em quem você pode confiar ou acreditar agora.
Na parte final da música, Axl afirma que chutou o traseiro dessa pessoa, como disse que faria um dia, em outra referência à saída de Slash do Guns N' Roses, dizendo que Slash apenas confunde as pessoas com suas declarações, tentando ganhar atenção com isso, mas que ele não conta a verdade porque a verdade dói. Em uma das partes mais impactantes dessa letra barra indireta, o cantor diz que é mais difícil viver com a verdade sobre Slash do que com as mentiras sobre Axl. E antes do refrão final, uma nova indireta sobre as brigas dos dois, já que eles disputavam os direitos sobre as músicas e sobre o nome Guns N' Roses, com Slash cobrando seus direitos por algumas vezes no decorrer dessas 2 décadas. Ninguém te deve coisa alguma. Você sabe onde pôr o seu. Cala a boca e cante. A música parte para seu final dizendo que você, no caso Slash, optou por magoar aqueles que o amavam com suas atitudes, ao invés de libertá-los para seguirem suas vidas e carreiras. E como conclusão, Axl abre seu coração dizendo: Você não precisa de mais ninguém para sentir muito por você. Você não tem coração, você não pode ver tudo o que você fez pra mim. Eu sei as razões. Você me magoou. Bom, como disse, essa é apenas uma interpretação e várias coincidências que muitos fãs mais atentos notaram nessa música Sorry, que fazem muito sentido, afinal, os músicos expressam seus sentimentos e suas decepções em suas composições, com Axl sempre escrevendo sobre situações reais de sua vida. Então, não é de se estranhar que um dia o próprio cantor assuma que Sorry foi mesmo um desabafo sobre sua situação e as brigas com Slash após a saída do Guns N' Roses. Bom, todas as histórias têm os dois lados e em seu primeiro CD solo, Slash revidou e lançou não uma, mas 2 músicas que são claras indiretas para Axl Rose. Mas essa já é uma história para outro vídeo. Curiosamente, Axl e Slash se reuniram novamente em 2016 no Guns N' Roses. E Slash inclusive já tocou a música Sorry ao vivo. Ou então, se foi uma indireta pra ele ou não, eles já se entenderam e agora resta a nós curtirmos essa banda e seus sucessos, torcendo para que essa parceria continue por muitos e muitos anos, sem tantas polêmicas dessa vez. Mas me conte aqui nos comentários, você conhecia essa música? Acha mesmo que foi uma indireta de Axl Rose para Slash ou apenas coincidência?